Aleluia, queridos. Faltou alguma coisa, pastora? Não, está tudo certo? Então vamos entrar na palavra. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 2, verso 2. Vamos ler aqui no telão, na versão NVI. Atos 2 diz assim, ó. De repente, você sabe que muitas coisas acontecem de repente. Sim ou não? De repente você escorrega e cai. De repente você bate o carro. De repente você tropeça em algo que você não vê. Muitas coisas acontecem de repente. Esse de repente ele pode ser bom e pode ser ruim. Mas vamos falar no de repente bom. Glória a Deus. De repente você está com uma tristeza imensa no seu coração. E aí acontece o que aconteceu no início do culto. O Espírito Santo vem. Glória a Deus. E muda toda a história. Quem aqui já teve a história mudada por Jesus? Eu tive a minha história mudada por Jesus. Eu encontrei Jesus em 1980. Uma época difícil, uma época dolorosa da nossa família, uma época de escassez, uma época de pobreza extrema. Mas de repente tudo muda com a chegada do Espírito Santo na minha vida. Como mudou quando chegou na sua vida. Quando abriu o seu entendimento, você diz: uau, nunca me disseram que era assim, eu nunca entendi dessa maneira. Mas eu era tão religioso. Uau! Religiosidade não tem nada a ver com intimidade. Tem muito religioso que não vai para o céu. Pastor, sangue de Jesus, que heresia é essa? Jesus falou para os fariseus: vocês são muito religiosos. Vocês mostram que estão jejuando, vocês mostram que estão dando esmola, vocês se propagam, vocês são tão religiosos. A religião quer mostrar, a intimidade quer se aproximar de Deus. É diferente. Sim ou não? Verdade. De repente veio da onde? Do céu. Pastor Jair, você já observou que todas as coisas boas vêm do céu? Glória a Deus. Vem do céu. Pastor, não, o ouro vem da terra. Antes dele estar na terra, ele veio do céu. Pastor, mas os minérios, o ferro, veio do céu. Tudo veio do céu. Como assim, pastor? Porque quem criou tudo que existe veio do céu. Glória a Deus. Então nada. A chuva vem da onde, pastor Jair? Do céu. Do céu. E a chuva é boa ou a chuva é ruim, pastor? É boa. É boa. Quem aqui já ficou 3 dias sem água em casa? Acumulou roupa? Vai no banheiro e diz: se for número 1, não tem descarga porque não tem água. Vai esperando, vai acumulando. Já aconteceu isso em casa. Toma banho, vou encher a banheira e vamos fazer o seguinte: toma banho em família. Vai primeiro quem? O líder ou o papai? Primeiro. Ou vai a mamãe, ou uma pequenininha. Porque a água é importante e ela vem do céu. O sol é importante. Se não tiver o sol, pastor Fabrício, não tem fotossíntese. É isso, pastor? Tem aprendido a falar bonito com você assim, pastor. Fotossíntese. As coisas boas vêm do céu. E veio do céu como um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estava assentado.
Queridos, o Espírito Santo, ele veio do céu, era uma promessa. Tem gente que diz assim, e o Espírito Santo desceu no cenáculo e foi derrubando os irmãos porque era um vento muito forte. Não teve vento. Não teve vento. A Bíblia diz que teve um som como de um vento. Não teve cabelo arrepiado para cima. O Espírito Santo é tão cuidadoso que ele vem e ele nem estraga a chapinha da irmã. O terno fica certinho. Glória a Deus. Ele vem com um som de um vento impetuoso, de um vento forte, e encheu toda a casa. O que encheu a casa não foi o vento. O que encheu a casa foi o som. O som, o eco ficou. Você já foi assim na beira de uma montanha, ou num lugar assim que é meio, que tem uns paredões, que você grita, oh, e vai, oh, oh, oh. Alguém já teve essa experiência? Aquilo é o eco. Ficou o eco do Espírito Santo. E foi tão forte que encheu todo o ambiente. E tem mais uma coisa, o som foi tão estrondoso que chamou a atenção de todos que estavam ali. Atos capítulo, agora pula para o versículo de número 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviam falar em suas próprias línguas. Som. Eles estavam ouvindo som de pessoas falando. O Espírito Santo chegou com um som falando. Quando você fala em língua estranha, você está falando, você está emitindo um som, mas um som que te edifica por dentro. Aleluia. Um som que te transforma por dentro. Glória a Deus. E isso é uma promessa de Jesus. Esse som tinha que vir. Esse som precisava vir. Porque se não viesse, nós não estaríamos aqui hoje. Em João 16, capítulo de número 8, diz assim, 16 e 8 de João: quando ele vier, convém será o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, Jesus está falando em João 16 e 8 o que está acontecendo agora em Atos capítulo 2. Quando ele vier, ele vai mudar a mentalidade das pessoas. As pessoas vão ouvir um som novo sobre a terra, um som desconhecido. É novo. Porque antigamente ele existia muito restrito, não é, pastor Jaime? Ele sempre existiu, mas muito restrito. Há pouquíssimas pessoas, há um grupo seleto de pessoas, como profetas, sacerdotes e reis, que tinham esse privilégio. Mas tudo muda, porque o céu vai se abrir de uma maneira sobrenatural, quando aquele que João falou, quando ele se aproxima de João e diz assim: João, eu quero ser batizado por ti. Senhor, misericórdia, eu não sou digno nem de desamarrar o cardaço do teu chinelo, imagina te batizar. Irmão, imagina se fosse hoje, Jesus chegando assim: pastor Laércio, eu quero ser batizado. Instagram, Facebook, estou batizando Jesus. Eu sou o cara, eu sou o melhor que tem nessa terra, pastor Jair. Que ele escolheu eu sou o cara.
Eu sou o cara. Mas João, não. João, pastor Jair, disse assim: misericórdia, quem sou eu? Não, eu sou o pó dos teus pés. Eu não posso. Jesus entende a humildade dele. Jesus entende e conhece o coração de João. Sabe o que Jesus diz? Deixa para quê? Para que se cumpra. Para que se cumpra a palavra. Para que ela se torne um mandamento. Para que se torne uma doutrina no futuro. Deixa se cumprir. É preciso, é necessário você fazer. Eu entendo que você está sentindo a sua pequenez. Eu entendo. Uau! Queridos, o Espírito Santo, foi Ele que convenceu aquela multidão por aquele barulho todo. Às vezes é preciso ter um barulho, um movimento, alguma coisa diferente para chamar a atenção das pessoas. Pastor, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mas Deus o livre. Se eu sair rodando, batendo palma, sapatinho de fogo, pastor, eu acho um escândalo isso. Não. Eu acredito que em 1 Samuel capítulo 10, por ali, deve falar que Saul, quando falou com o profeta Samuel e saiu dali, ele não era nem profeta. E a Bíblia diz que ele saiu, ele estava procurando a jumenta do pai, e aí o cara que estava com ele disse: vamos até o profeta, tem um vidente aqui, um profeta, um homem de Deus, e ele vai dizer aqui ele foi olhar, mas Deus tinha um propósito, e aí chegou lá, o cara teve uma conversa diferente, não é o tema da mensagem, mas vamos pegar um pedacinho aqui, quando o profeta fala para ele, quando ele está saindo da frente do profeta, o profeta vai dizer: tu vai passar, tu vai encontrar duas pessoas no sepulcro de Raquel, tu vai encontrar 3 homens subindo para adorar em Betel. Um deles está levando 3 cabritos, o outro está levando 3 pães, 3 bolos, e um está levando um odre de vinho. Você vai passar e alguém vai te entregar 2 pães para ti. E aí ele vai narrando a história, vai dizer: lá na frente tu vai encontrar uns profetas e você vai entrar no meio dele, e o Espírito de Deus entrará na tua vida e você se tornará um novo homem. Alguém descobriu onde é que está esse texto, pastor Jair? 1 Samuel 10 eu sei que é, só não sei o versículo certo. 10:1? 10:1. Tá bom. Bota ali 1 Samuel 10:1. Você que tem 1 Samuel, só tenho certeza. HD está cheio, mas eu sei que está. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor te ungiu como líder da herança dele. Aqui ele recebeu um óleo, ele recebeu uma unção, ele recebeu uma palavra profética, ele recebeu uma simbologia, porque o Espírito Santo não é o óleo, né, pastor? Tem gente que acha que isso aqui é o Espírito Santo. Não, isso aqui é a simbologia do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser. Dentro desse texto aqui, capítulo 10, vai procurando para mim aí, Vanor. O próximo. Hã? O próximo. O próximo? Pode continuar. Então baixa. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zeusa, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Desce lá um pouquinho, deve estar um pouco lendo o texto. Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel. Encontrarão com você. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e outros uma vasilha de couro cheia de vinho. Irmãos, às vezes a gente lê isso aqui e diz assim: mas que sentido tem isso? Irmãos, a Bíblia era toda interligada uma coisa com a outra. É só a gente tirar a preguiça de pensar e de estudar e procurar o sentido de cada coisa. Quando aqui está falando sobre o cabrito, tem 3 cabritos. Vocês se lembram? Quem foi que foi enganado com o cabrito na Bíblia?
Vocês se lembram de alguém que foi enganado com um cabrito, que cozinhou um cabrito, que botou o pelo do cabrito? Alguém se lembra? Começa a conectar as coisas. Você se lembra, Gênesis 18, quando aparecem os anjos? E o que Abraão fala? Eu não posso pregar isso, mas só para dar uma pincelada, porque às vezes é gostoso deixar a mente de vocês frutífera para pensar. Aí foi lá, o anjo apareceu, o que disse? Abraão passara, corre lá, pega 3 medidas de farinha e faz o quê? 3 pães. Será que coliga uma coisa com a outra? Coliga. O vinho coliga com alguma coisa? Onde é que está vinho? Vinho é alegria, vinho é transformação. Será que isso tem uma mensagem inserida aí para Saul? É óbvio que tem. Tem uma mensagem codificada de tudo que vai viver Saul, de tudo que vai acontecer, da rejeição, da soberba que vai entrar no coração, do engano que ele mesmo vai provocar. Está tudo ali dentro. Mas a gente precisa escolher. Mas não é isso que eu quero falar. Pula lá. Quero o Espírito. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, aonde há um destacamento de filisteus. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando lira, tamborins, flautas e harpa, e eles estarão profetizando. Agora sim, é o versículo que eu quero agora. Era o 6. Eu sabia que estava ali, pastor Jair. Eu sabia que ele estava ali. É o 6. E o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será o quê? Um novo homem. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como nós ser um novo homem sem o Espírito Santo de Deus entrar nas nossas vidas. Porque é Ele que nos convence. Glória a Deus. Só Ele. Não existe. Por isso que Jesus morreu, ressuscitou, fez a parte dele, cumpriu na cruz. Sabe o que Jesus falou quando estava na cruz? Depois de ter orientado os seus discípulos e ter falado tudo isso, ele olhou para o céu e disse: Pai, está consumado. Pai, o que eu vim para fazer, eu fiz. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Glória a Deus, maravilhoso. Sabe o que Jesus está dizendo? Pai, a salvação do Moreira está aqui. Glória a Deus, Santo. Pai, a salvação do Lucas está aqui. Amém, Jesus, maravilhoso. Pai, a salvação da Leide está aqui. Glórias a Ti, Senhor. O pastor lhe falou isso. Falou. Quando ele disse: Pai, está consumado. Está consumada a salvação de cada um de nós. Pai, o elo que separava, que estava arrebentado, eu puxei de novo agora, Pai, e uni. Aleluia. Eu fundei novamente. Glória a Eu Deus. liguei o que estava desligado. Está consumado, está feito. Maravilhoso. O céu está aberto. Meus queridos, é tão maravilhoso esse texto que a Bíblia vai dizer que a terra tremeu, ela sentiu. O planeta sentiu e tremeu, abalou as estruturas da terra. O inferno tremeu. Glória a Deus. O Hades gemeu. O terror entrou no inferno, o medo, o pavor, porque Cristo havia destruído o inferno e a morte e tomado a chave. Glória a Deus. Meus queridos, quando Jesus diz está consumado, o véu do templo se rasga. Pastor, hoje as pessoas não têm o respeito que o sumo sacerdote tinha ao entrar no lugar santo dos santos.
porque ele entrava e havia uma fumaça de glória lá dentro da presença de Deus. Ele ficava quase sem ver aonde estava a própria arca. Então eles já tinham uma distância certa. Então eles iam, eles davam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou no máximo que eu posso chegar. Aspergiu o sacrifício, fez um trabalho diante da arca, tremendo porque ele poderia morrer, cair, e um sininho ali barulhando. Aí ele faz o trabalho, ele faz o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abre a cortina aí, vaza. Graças a Deus eu não morri, santo Deus maravilhoso. Olha a reverência que se tinha para chegar na presença de Deus. Aí o véu se abriu com Jesus, se rasgou com Jesus. Aí hoje nós entramos de costas na presença de Deus, de lado, entramos de qualquer jeito, perdemos a reverência. Achamos que Deus não merece mais a nossa reverência. A gente vem na igreja de qualquer maneira. Não estou falando de vestimenta, irmãos, estou falando em estado de espírito, de valorizar o que Jesus fez, de reverenciar esse dia tão importante que é a Santa Ceia do Senhor. Reverenciar, nós devemos estar aqui com lágrimas, chorando, se lembrando de tudo que Jesus fez, de todas as promessas que Ele fez, de não nos deixar sozinhos, de estar conosco através do Espírito Santo, nos fortalecendo, salvando a nossa família, salvando a nós mesmos. Aquele povo todo foi encontrado pelo som do Espírito Santo, esse som gostoso, que tem pessoas que já não conseguem mais ouvir o som do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. É ela que convence, que nos traz a presença de Deus, que nos faz ter temor ao Senhor. Não é medo de Deus, nós não precisamos ter medo de Deus, nós temos que ter temor de não entristecer e não pecar contra Ele. Nós temos que ter medo do pecado, não medo de Deus. Por que você chegou até aqui? Porque um dia o Espírito Santo te convenceu. Aleluia, glória a Deus. Não, foi o pastor Jairo que pregou para mim lá no culto familiar. Glória a Deus, mas ele foi usado pelo Espírito Santo no lar. Foi o irmão Antônio. O irmão Antônio foi usado pelo Espírito Santo. E através do irmão Antônio você chegou até na igreja. Queridos, a obra de você estar aqui é do Espírito Santo, não é mérito de ninguém. Não é mérito do pastor Laércio, não é mérito de homem nenhum. Nós não temos nenhum mérito. O mérito aqui é do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. É Ele que te salva, Ele que te conduz para o céu. Glória a Deus, maravilhoso. Meus queridos, é a canção do Espírito Santo que se faz ouvir em toda a cidade de Jerusalém. Aí vem aquele povo todo perguntando: o que está acontecendo aqui? Atos capítulo 2, verso 11. O que está acontecendo aqui? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ele não consegue falar outra coisa, pastor, a não ser o que está aqui no capítulo 11, no versículo 11. Tanto judeus como convertidos do judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar o quê? As maravilhas de Deus em nossa própria língua. Você é brasileiro, você fala português, teu vizinho fala português, declara a ele as grandezas de Deus, o que Deus tem feito na sua vida. Aleluia, Deus maravilhoso. O que Deus é para você. Fala para ele da eternidade, fala para ele do céu. Deixa ele com curiosidade. Fala da árvore da vida. Fala de eternidade. Fala de morte. Ninguém quer falar de morte. Aí, pastor, eu não prego para ninguém sobre morte. Por quê, irmão? Qual o problema? Daí, qual o problema? Fala sobre morte, mas dá a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Você é um canal de Deus para transmitir esperança ao povo. Jesus falou em Marcos 16, quase lá no finalzinho, ele diz assim, ide por todo o mundo,
Já está feita a obra, já está tudo realizado. Vocês vão ser revestidos do poder, vocês vão ser revestidos da sabedoria, vocês vão estar prontos. E aí vocês vão por todo o mundo pregar o evangelho do reino. Ide, não está escrito? E disse Jesus: varão, vão pelo mundo todos, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Versículo 16, pulam para frente. Quem crê, você não é obrigado a salvar ninguém, mas você é obrigado a levar a palavra de Deus. Você não salva, mas você induz a pessoa à salvação. Glória a Deus. Essa é a função do crente na terra. Faça uma reflexão um pouquinho aí. Quantas pessoas você tem falado de Jesus nos últimos 3 meses? Para quem você falou de Jesus? Faça uma reflexão. Quantas pessoas você ganhou para Jesus nos últimos 2 anos? É um culto de reflexão, um culto de memória, é um culto da morte de Jesus, é um culto para nós relembrar a morte, mas as obrigações e os nossos deveres com o reino de Deus. E para ter obrigação com o reino de Deus e fazer essas obrigações com toda alegria, com todo prazer, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, nós temos que ser um novo homem, uma nova mulher, cheia, com vontade, cheia de ousadia para falar de Jesus. Aonde nós estamos pecando nessa parte? Quando o Tiago diz que quando nós podemos fazer o bem e nós não o fizemos, assim nós estamos praticando o pecado. E levar a palavra é o maior bem que nós podemos fazer para um ser humano, porque nós vamos salvar ele do inferno, da vida eterna separada de Deus. Desde o princípio, Deus estabeleceu dentro de cada um de nós a multiplicação. Isso já está inserido dentro de nós. Em tudo nós multiplicamos diariamente. A multiplicação ela já está dentro de nós. Nós casamos e multiplicamos, porque a semente da multiplicação está dentro de nós. Você pode ter 2 filhos, 3 filhos. As células se multiplicam todos os dias, não se multiplicam? Se renovam. Você nunca está contente com uma casa, quando você tem uma, você quer multiplicar, tem outra no sítio, outra na praia. A multiplicação está dentro de você para todas as coisas. Você tem uma cama, você quer ter 2, quer ter outra no outro quarto, mesmo que não tenha ninguém dormindo lá, mas você não suporta ver o quarto vazio. Você quer uma cama lá dentro, porque a multiplicação está dentro de nós. Nós não somos satisfeitos se nós não multiplicar, nós não agir, se movimentar e multiplicar. A única coisa que Deus fez tão perfeita que não pode se multiplicar é o casamento. Porque Deus é tão inteligente que na hora de fazer o casamento, o que ele diz? Aqui tem que ser uno, tem que ser ímpar, não pode ser par. Então eu pego 2 e faço um só. Você vê a inteligência que Deus, mas ele diz, um só multiplica. E aí tem um filho. E tem 2 filhos. Tem gente que tem 3. Tem gente que tem 4. Tem gente que tem 10, tem 12, tem 17. Tinha um irmão esse tempo aqui que tinha 22. Campeão de todos. Multiplicou bem. Então, a essência de Deus, da multiplicação, está dentro de nós. Deus é trino. Tudo que Deus faz, Ele multiplica. Ele pega. Ai meu Deus, que maravilha. O Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Ele pega 2 pães e 5 peixes. Ou 5 peixes, 2 pães, não. É 2 peixinhos e 5 pães. E aí ele multiplica. Irmãos, e Deus é tão inteligente que às vezes a gente não entende. Quantos cestos tinha, pastor? 12. Não, por que 12? Por que 12? Jesus pegou uma quantidade de cestos aleatório. Não, Jesus não pega nada aleatório. Não é nada aleatório. É que Ele faz as coisas para nós pensar. 12 cestos, tinha 12 discípulos. Cada discípulo teria o mesmo poder que Jesus tinha naquele momento, porque Ele disse:
vocês vão fazer o que eu faço e até maior do que eu faço. Cada um de vocês é esse cesto multiplicador cheio para alimentar a multidão do mundo. Glória a Deus. Nós chegamos hoje aqui pelos cestos dos discípulos. Talvez eu fui salvo pelo cesto de Mateus, o Jairo, pastor Jairo, pelo cesto de João. Pastor, mas isso não conecta uma coisa com a outra. Você está meio doido falando coisa com coisa. Quem é espiritual está pegando tudo e somando assim. Está redondinha a conta, pastor. Pode continuar. A soma está dando ali 12 mais 12 é 4 e mais 1 é 6. Não, pastor, é 5, mas na conta de Deus ele sempre multiplica, tem a mais. Queridos, nós somos chamados para multiplicar. E nós multiplicamos porque o som que entrou no dia de Pentecoste é o tema da mensagem que o pastor Jair colocar depois ali. É o som que transforma. É o som que transforma. Queridos, existem sons que nos provocam alegria, tem som que nos provoca tristeza. Existe o som do chamado para o ministério. Existe o som que vai combater com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, que vai nos entristecer. Vocês se lembram aquele dia que Pedro chegou, Jesus falou, acho que está em Mateus, quando Jesus vai falar assim, hoje todos vocês aqui vão me trair aqui, vocês vão me abandonar. Aí Pedro vai dizer assim, Senhor, eu não, eu vou contigo até o final das contas. Eu não volto, eu não retrocedo. Eu sou o cara. Ainda que eles te neguem, eu vou até o fim. Eu não sei se eu marquei o texto aqui. Mas irmãos, às vezes as coisas vão acontecendo, mas está aqui. Tenta procurar ali para mim, onde Pedro nega Jesus ali. Pedro vai ouvir a voz da sua própria consciência ali. E vai dizer assim, Senhor, não, o que o Senhor está dizendo não vai bater, Senhor, porque eu vou contigo até o fim. Mas aí Jesus já tinha falado assim, para que se cumprisse o que está escrito a respeito de mim, o Filho do Homem vai ser entregue. Às vezes nós achamos que sabemos tudo e queremos ficar ausente do Espírito Santo, e não tem como a gente viver ausente do Espírito Santo. Pedro vai achar que sabe, que vai, mas todos vão negar Jesus, e Jesus vai falar algo para Pedro tão interessante, que Jesus vai falar assim, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar, e diz, eu vou contigo até a morte. Onde é que está, pastor Jair? Está em João 13. 15 e 66 de Marcos. Eu sabia que estava ali. 15 e 66 de Marcos. Perdão, 14 e... Tá. 14 de Marcos. Bota ali. 66. Eu anotei Mateus capítulo de número 26, 58. Coloque ali para mim. Mateus 26 e 58. Primeiro. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Irmãos, quando a pessoa ela acha que vai fazer e não consegue fazer, porque ela está sem a direção do Espírito Santo e faz apenas pela motivação do impulso, ela vai se decepcionar. Pedro aqui falou que ia até a morte, agora ele já está seguindo Jesus de longe. Está seguindo Jesus de longe. Quando nós chegamos no verso 59 a 69, bota ali, Mateus ainda 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Aí bota o próximo, o 70. Olha só Pedro,
Mas ele o negou, diante de todos, dizendo: não sei do que vocês estão falando. Esse cara aqui, pastor, há pouco tempo atrás disse que ia ter Jesus, com Jesus na morte. Agora aqui ele já está negando a primeira vez. Porque quando a coisa começa a apertar, se você não está impulsionado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, se você não está revestido do novo homem, pastor Pedro andava o tempo todo com Jesus, mas você vai ver que a conversão verdadeira de Pedro vai acontecer lá no Evangelho de João, no final, quando Jesus vai confrontar ele com ele mesmo. Porque nós precisamos muitas vezes ser tratados. Queridos, eu preciso passar isso aqui antes de passar a Santa Ceia. Eu sei que o horário está avançando, eu começo a ficar meio atribulado. 71 e 72. Pula para frente. 71 e 72. Jesus abençoe esse computador. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. O versículo próximo: e ele jurando. O que ele está fazendo? Jurando. Falso juramento é o quê? Pecado, mentira. Quantas vezes que chegamos a jurar falsamente? Não, eu juro por Deus. Misericórdia. Mamãe, eu juro, mamãe, que não fui eu que comi o danoninho da geladeira. Eu juro, mamãe, que não fui eu que peguei os 50 reais da tua carteira. Falso juramento. Começa assim. Uma pessoa revestida de Deus, ele é diferente. Verso de número 74. Aí ele começou a lançar maldição e a praguejar, a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Não é o galo, o animal, o galo. O soldado tocou a corneta, que era considerado o galo, era o despertador da madrugada. Tocou a corneta, e aí ele... Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Enquanto Jesus negava, pastor, interessante que ele não se lembrava do que Jesus tinha falado. Mas na terceira vez, quando o galo cantou, quando a corneta foi tocada para despertar o horário, a Bíblia diz que, e saindo dali, chorou amargamente, porque ouviu o som da sua própria consciência. Eu estou fazendo tudo errado e preciso mudar. Vocês se lembram que quando Pedro negou Jesus, onde é que ele estava na primeira vez que ele negou? Com os soldados em uma fogueira, não é? Ali se aquecendo porque estava frio. Queridos, quando nós chegamos no Evangelho de João, e nós vamos parando por aqui, no capítulo 21, e o verso 12 em seguida vai dizer assim: disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe alguma coisa, porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe. Jesus havia preparado uma fogueira ali na praia, naquele momento, e eles não conheceram Jesus. Jesus disse: tem alguma coisa de comer? Eles disseram: não pegamos nada. Jesus assim: lance a rede. E eles lançaram uma rede, pegaram 150 grandes peixes. Mas o Senhor tinha feito uma fogueira na praia e tinha peixe assado e pão ali. Por que eles não conheceram Jesus? Pastor, mas eles viveram tanto tempo com Jesus. Jesus tinha se revelado para eles em 2 ocasiões. Agora estava sendo a terceira. Por que eles não conheceram Jesus? Por causa que era de manhã muito cedo e havia uma neblina na praia. Havia aquela neblina, então eles ouviram o som, mas não viram a pessoa. Por isso que eles não conheceram. Quando eles chegaram mais perto,
eles conheceram quem era Jesus. E aí eles sentam ali e ficam em volta de Jesus, ninguém fala nada, mas Jesus parte o pão e dá o pão e o peixe, e ficam ali em volta da conversa, em volta da fogueira ali conversando. Aí de repente Jesus chama Pedro, né? Diz assim: Pedro, tu me ama? Aí Pedro diz assim: Senhor, te amo. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ama? Aí Pedro responde de novo: sim, Senhor, eu te amo. Mas aí o Senhor pergunta a terceira vez: Pedro, tu me ama? Aí Pedro se altera, que nem alterou aquele dia lá. Eu não conheço esse homem, eu juro, nunca vi, para com essa perseguição. Algumas traduções dizem que ele espraguejou. Agora aqui ele vai dizer assim: ô Senhor, tu sabe, é tu que sabe todas as coisas, eu já te falei 2 vezes. E aí a voz engasga: e tu sabe, Senhor, tudo tu sabe. Aí o Senhor diz assim para ele: vai e apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus traz esse cenário na vida de Pedro de novo, irmãos? Porque tem coisas que nós erramos na nossa vida e a imagem fica para sempre. E aquela cena fica para sempre inserida dentro de nós. Quando você passa num lugar que você sente um cheiro de alguma coisa, às vezes te remete a uma lembrança do passado, aquele cheiro te traz. Eu já senti, eu passei a memória olfativa, ela te remete. Então nós temos essas memórias. E Pedro, cada vez que fosse passar por uma situação, que ele passasse por uma fogueira, ele ia se lembrar daquilo que ele tinha feito, negado Jesus diante de uma fogueira, e aquilo ia marcar a vida dele para sempre. Mas Jesus naquele momento não estava querendo humilhar Pedro, mas confrontando ele para sarar o seu interior, diante daquela fogueira. E aí o Senhor cura, e aí ele é transformado no pai da igreja primitiva, porque agora é um Pedro curado, é um Pedro transformado, é um Pedro de Atos dos Apóstolos, que vai trazer uma mensagem no capítulo 2, e na sua primeira mensagem vai salvar 3.000 almas, porque é um Pedro curado, um Pedro sem mais a imagem do erro, do pecado, do passado, da traição, do engano. O Espírito Santo agora toma a vida dele no Pentecoste, porque agora ele está capacitado, depois desse encontro com Jesus. E o que Jesus tinha dito para eles, pastor? Não se ausente de Jerusalém, até que vocês sejam capacitados para fazer a obra que tem. Meus queridos, tem gente que se afasta da igreja e quer fazer a obra de Deus. Não podemos se afastar da igreja e fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita no reino, queridos. Por que? Pense um pouquinho comigo. Me ajuda, pastor Jair, pastora Edna, pastor Fabrício. Por que o pastor deixou 99 no aprisco e foi atrás da perdida? É óbvio, a explicação é simples. As que estão no aprisco estão na igreja com segura. Quem está vulnerável é quem está fora. O leão não vai atacar o rebanho, ele vai atacar quem está sozinha. Quando você vê as feras caçando, elas sempre separam um do grupo para poder devorar. Então o pastor, ele tem essa preocupação, ele vai em busca da que está fora. As que estão aqui estão seguras. Meus queridos, hoje você está seguro aqui dentro. Glória a Deus. Você é um novo Maravilhoso. homem, cheio do Espírito Aleluia. Santo. Ouve o som do Espírito Santo, identifica o Espírito Santo, mas você tem que ser produtivo no reino de Deus. É verdade. Foi para isso que Jesus morreu, para que nós dessemos continuidade naquilo que ele começou, primeiro com os apóstolos, com os discípulos, com a igreja primitiva, com a igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, e nós estamos no século 21, e a igreja tem as mesmas necessidades que tinham na primeira igreja. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Faça uma oração comigo. Preste atenção no que você vai falar.
Se você não tiver fé, você não faça a oração. Mas se você quiser ser um ganhador de alma, você faça a oração. Diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu estou aqui. eu estou aqui. E o Senhor me conhece O Senhor me conhece pelo meu nome, pelo meu nome, como conhecia Saulo de Tarso. como conhecia Saulo de Tarso. O Senhor encontrou ele no caminho de Damasco. O Senhor encontrou ele no caminho de Damasco. Mas o Senhor sabe aonde o Senhor me encontrou. Mas o Senhor sabe aonde o Senhor me encontrou. Faça de mim Faça de mim um instrumento de bênção um instrumento de bênção e de milagre. e de milagre. Faça de mim Faça de mim um ganhador de alma. um ganhador de alma. Ensina-me Ensina-me a me colocar na brecha, a me colocar na brecha, aonde o ministério precisa, aonde o ministério precisa, não aonde eu quero, não aonde eu quero, porque eu estou aqui para servir porque eu estou aqui para servir o teu reino acima de todas as coisas. Então, Senhor, eis aqui, eis aqui, eu digo o seu nome, eu, Laércio Pereira, eis-me aqui, Senhor. eis-me aqui. Amém? Amém. Você crê dessa forma? Você quer ganhar alma? Então você se tornará um ganhador de alma. É só você ter convicção disso.